Boa noite a todos. Hoje, dando continuidade ao nosso módulo de cirurgia, nós temos a doutora Ana Chimelli, que está fazendo a especialização em estrabismo. Ela vai apresentar um pouquinho para a gente de alguns casos clínicos e falar um pouquinho de algumas técnicas cirúrgicas no estrabismo. Pode ir, Ana. Boa noite a todos. Eu queria agradecer demais esse convite, me senti extremamente honrada por isso. Fico muito satisfeita de saber que estou podendo participar de alguma maneira da formação dos meus futuros colegas, né, que em breve estarão aí junto com a gente no dia a dia do consultório. Então, assim, agradeço muito mesmo, né, e espero poder atender as expectativas de uma maneira geral, né? Então, vou aqui compartilhar a tela, tá? Tudo certo aí, Thaísa? Tudo certo. Tá tudo bem, né? Porque você sabe, né? A gente fica aqui sozinha, né? Sem estar ouvindo, sem estar vendo ninguém. Estamos te ouvindo e te vendo. Pode ir. Só que eu estou aqui só com meus slides. Mas, enfim. Pessoal, então, eu estou no 2º ano do Fellow de Estrabismo e Oftalmopediatria, né? Tenho como chefe do setor o Dr. Ian Cury. Eu hoje, então, vou falar um pouquinho sobre uma técnica bastante comum para deixar um gostinho de quero mais com vocês. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da definição do estrabismo e a gente vai poder saber como é que acontecia, como é que eles lidavam com a questão do olhinho desviado lá na época medieval. Trouxe um caso clínico para a gente discutir e, por fim, a gente vai fechar, enfim, com alguns questionamentos e com algumas situações que eu acho importantes, que estão atreladas a esse caso clínico especificamente, né? Bom, então, o estrabismo é o desalinhamento dos olhos, né? Eu posso ter um olho desalinhado e o outro alinhado, eu posso ter os 2 olhos desalinhados. Esse desalinhamento pode ser desalinhado para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, enfim, né? Posso ter um desvio para qualquer direção do olhar. Isso acaba afetando a visão, sim, porque a gente precisa que os olhos estejam alinhados para a gente conseguir ver corretamente, né? O fato do olho estar alinhado nos permite alcançar uma das funções mais importantes que temos os olhos na parte da frente da órbita, conseguimos, que é a estereopsia. Então, a binocularidade é que faz com que a gente chegue na estereopsia, né? A gente começa com a percepção simultânea, então a gente vê os objetos simultaneamente, 2 objetos simultaneamente. A gente, então, a partir disso, consegue fundir essas 2 imagens que foram formadas na retina numa única imagem, e aí, então, a partir disso, a gente consegue, então, chegar na noção de profundidade, que é a estereopsia e que é uma função bastante nobre, né? Que a gente consegue através da binocularidade, né? Então, se a gente for pensar que existem alguns seres vivos, né? Por exemplo, as aves, né? Elas têm os olhos lateralizados, alguns répteis, né? Alguns lagartos, os peixes. Então, eles têm, de fato, um campo visual muito interessante, mas não tem isso que a gente tem, né? A gente, ser vivo, que tem os olhos na frente da órbita, eles não conseguem ter a estereopsia. E aí, quando a gente vai falar um pouquinho de como é que era na época medieval, né? Como é que acontecia, como é que eles encaravam, o que eles pensavam sobre alguém que tinha um olho desviado. Então, o médico Paulo de Egina era um grego e ele acreditava que o tratamento melhor para o estrabismo congênito era o uso de máscaras, né? Então, para esse paciente aqui do lado esquerdo,
que teria, vamos dizer, uma exotropia, ou seja, um desvio divergente, ele propunha uma máscara que teria, então, um buraco central, né? E aí a criança, né, teria que ficar vendo sempre ali por aquele único buraco, tentando alinhar os olhos daquela criança. Por outro lado, do lado direito, se a criança nascesse com desvio divergente, um desvio para fora, essa máscara, então, né, faria com que ele fosse tentando juntar os olhinhos no objetivo de também alinhá-los, né? Foi com o John Taylor, um inglês, que então ele acreditava que para se corrigir esse desvio, ele teria então que cortar o nervo que fazia o suprimento de determinado músculo. Esse alemão, então, é que acreditou na questão da miotomia, né? Foi com ele que a questão de você cortar o músculo para alinhar o olho iniciou. Só então, depois desses dois médicos, é que então tudo isso, todo esse pensamento chegou às Américas com John Scudder, embora haja relatos desse Scudder de que ele já também fazia os procedimentos, mas não existe nada que comprove o relato dele. Então, o que já está bem estabelecido é que o inglês e o alemão começaram com isso e só depois, então, isso chegou nas Américas. E o que a gente faz hoje em dia para tratar o estrabismo, né? A gente tem a toxina botulínica, que é uma conduta bastante interessante, um tratamento bastante interessante para alguns tipos de estrabismo, né? Lá no serviço a gente usa isso para os estrabismos paralíticos, né? Quando a gente percebe que não existe nada por trás daquele estrabismo que não seja, digamos assim, um descontrole metabólico. Então, eu estou falando especificamente das paralisias de terceiro, quarto e sexto par craniano, né, que a gente faz uma tomografia, porque todo estrabismo adquirido, agudo, que acontece, é muito importante, né, que a gente pense que a gente precisa fazer uma tomografia nesses casos. E aí a gente, afastando completamente a questão de você ter uma massa, enfim, um tumor, um aneurisma, você, então, consiga tratar com toxina, né? A gente, até uns 15 dias atrás, a gente fez numa paciente com a paralisia de terceiro e, assim, foi bem interessante. E o que a gente tem que pensar é que a toxina, ela não promove uma mudança só de 3 a 6 meses, não. Ela tem uma modificação nos sarcômeros daquele músculo de tal maneira que cause um relaxamento e uma mudança que vai ser mais duradoura do que só os 6 meses que a toxina duraria. Então, é uma coisa bastante interessante, né? Não só para as paralisias, mas em algumas outras situações a gente também pode usar. Tem uma indicação bem estabelecida, mas assim, em algumas situações em que o desvio é maior e você consegue diminuir a quantidade de desvio, né? Você faz uma cirurgia menor, enfim, é interessante em algumas situações. Você também tem os óculos de grau, né? Existe um tipo de estrabismo, que é a esotropia acomodativa, que você consegue corrigir só prescrevendo o grau necessário. As cirurgias, né? Eu quero aqui aproveitar e apresentar para vocês uma especialidade que é eminentemente cirúrgica, que é o estrabismo, né? Quando fui fazer estrabismo, não imaginei que fosse que fosse assim, praticamente cirúrgico, cirúrgico 90 e tantos %, né? Grande parte dos estrabismos, de fato, são cirúrgicos, né? E a gente também tem, em alguns casos, né, o uso de óculos com prismas, que também soluciona alguns casos de diplopia, quando o desvio não é tão grande, a gente também usa e os pacientes ficam muito bem. Bom, então, em relação às técnicas cirúrgicas especificamente, a gente pode fazer uma série, né? Então, eu trouxe aqui algumas. Trouxe o recuo e a ressecção, que é assim a técnica mais do nosso dia a dia, né? É uma técnica bastante utilizada. Tem a transposição das inserções dos músculos, a gente pode elevar a inserção ou abaixar a inserção, se a gente quer tratar, por exemplo, uma anisotropia alfabética, né? Um A ou um V, né? A gente pode anteriorizar os músculos oblíquos inferiores, se eles estiverem hiperfuncionantes, ou se a gente tiver um desvio vertical dissociado, a gente também pode usar essa técnica.
Tem a tenotomia, que é o corte simplesmente do tendão de um oblíquo superior, que está hiperfuncionante. A tenectomia, que seria você cortar esse tendão, mas também ressecar um pedaço do músculo. Tem a transposição de músculos. Então, tem uma série de técnicas de acordo com o tipo de estrabismo que o paciente apresenta. Agora, o recuo e a ressecção são, assim, é uma técnica que você vai usar, por exemplo, fazendo um recuo com uma transposição, né? Um recuo com uma anteriorização. Então, é muito usado, é bastante básico e foi essa que eu escolhi para trazer para vocês, para apresentar de uma maneira bastante inicial, né? Bom, eu trouxe então um caso clínico que vai me ajudar a mostrar para vocês essa técnica. É de uma paciente de 64 anos que nasceu aqui no Rio, mora no Catumbi. Ela teve a primeira consulta dela quando ela tinha 61 anos, não tinha nenhuma comorbidade, nem tinha feito nenhuma cirurgia oftalmológica prévia. Também não tinha antecedentes familiares nem patológicos relevantes. Então, ela chegou com uma queixa de que tinha o olhinho desviado e ela tinha esse estrabismo convergente no olho esquerdo desde os 7 anos de idade. E aí ela tinha uma acuidade visual no olho direito de 20/90, né? 0,2 é mais ou menos 20/90, e no olho esquerdo de 20/200. E quando a gente procurava fazer uma refração, a gente via que o olho direito dela melhorava muito, ela passava de 20/90 para 20/25, e o olho esquerdo dela se mantinha. O olho esquerdo dela não melhorava mesmo com uma correção. E aí a gente tem que parar para pensar se a gente não está diante de um olho amblíope, né? Eu estou introduzindo a ambliopia aqui, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, para a gente selar o diagnóstico de ambliopia, a gente teria que continuar com o exame até o final para ver que, de fato, aquele olho é completamente normal. Não existe nenhuma cicatriz na mácula, não existe nada, nenhuma alteração corneana, não existe nada naquele olho que justifique a baixa visual. Então, eu já estou antecipando aqui que esse olho, depois de todos os exames feitos, ele não tinha absolutamente nada, nenhuma estrutura do olho. Então, eu posso dizer aqui que se trata de um caso de ambliopia. O que é ambliopia, né? Eu achei também importante ir trazendo algumas definições para vocês, que vocês vão, obviamente, ver no dia a dia, né? Vão ter aí uma série de pacientes com essa situação. Então, a ambliopia é uma baixa de acuidade visual, que pode ser em um olho ou nos 2 olhos, porque, na realidade, esse olho não teve um estímulo adequado, o estímulo visual adequado, num momento crítico, num olho que não tem nenhuma alteração orgânica, não tem nenhuma doença, não tem nenhuma alteração estrutural. Então, ele é um olho que tem tudo para funcionar, mas ele não funcionou porque, em determinado momento do nosso desenvolvimento, ele não teve o estímulo adequado para se desenvolver. Bom, então, no caso da nossa paciente, era uma ambliopia unilateral do olho esquerdo. Mas ela também pode ser bilateral. E quando é que eu tenho que pensar em ambliopia? Quando eu tenho, por exemplo, uma criança com menos de 3 anos e ela tem uma acuidade visual que pode ser de 20/50 ou pior, 20/50, 20/60, 20/70. Ou se ela tiver mais de 4 anos e ela tiver uma acuidade visual de 20/40 nos 2 olhos, ou pior, ou 20/50, ou 20/60, né? A ambliopia pode ser causada pelo quê? Pelo estrabismo, né? Porque eu tenho o olho que desvia, e quando esse olho desvia, eu não consigo que ele esteja alinhado para que as imagens sejam formadas na retina, e eu consigo, então, de 2 imagens, fundi-las e chegar em uma, e então eu fazer todo o meu estímulo para que eu consiga, de fato, enxergar. Então, o estrabismo é uma situação ambliopigênica. Eu também posso ter uma causa refrativa, quando eu tenho uns olhos que têm altas ametropias, sejam elas hipermetropias, na maioria das vezes, ou astigmatismos altos, né? Ou ainda, se eu tenho um olho muito diferente do outro, em anisometropias. Então, eu tenho um olho que é 20/20 e um olho que é 20/50. Se eu não corrijo
esse olhinho e não coloco eles para uma visão boa, isso vai acabar tornando um desses olhos amblíopes, né? E também eu posso ter uma ambliopia por privação, por uma ptose, se ela não é corrigida a tempo, por catarata congênita, por hemangioma. Então, o que a gente sabe da ambliopia é que, num período crítico, ou seja, quando a gente ainda está se desenvolvendo, quando a gente tem até por volta de 7 anos de idade, mais ou menos, o que acontece é que quando eu tenho alguma situação ambliopigênica, que uma dessas 3 que eu coloquei aqui para vocês, e ela não é corrigida, a criança, então, ela passa por um período curto de diplopia, ela começa a ter visão dupla, mas rapidamente o cérebro dela suprime a imagem pior e acaba deixando que aquela imagem melhor fique ali, então, o tempo inteiro funcionando. Então, se eu tenho um olho direito de 20/20 e um olho esquerdo que, digamos, seja 20/60, o meu cérebro vai suprimir essa imagem desse olho que tem uma visão pior, enquanto eu sou pequena, enquanto eu estou no período crítico, e então eu vou ficar com um olho só funcionante. Ao passo que se eu for adulta e eu já tiver passado por esse período crítico e o meu período de maturação visual já tiver se extinguido, eu vou ter um estrabismo, digamos, com 20, 30, 40, 50 anos, eu vou ter como queixa a diplopia. E aí, voltando para o caso clínico, né, lembrando que era uma paciente de 61 anos, que tinha uma queixa de desvio convergente desde os 7 anos de idade, com o olho esquerdo amblíope, né? Eu tinha já dito para vocês que ela não tinha nada, então a biometria, tonometria, fundoscopia, toda sem alteração. A gente, então, começa o exame estrabológico, né? A gente começa pelo exame das versões. A gente primeiro faz, quando é menorzinho, a gente começa pelos exames para a gente avaliar a parte sensorial, mas no caso dessa paciente, a gente, então, começou com as versões. As versões são as 9 posições do olhar, né, que a gente tem e que a gente faz com os 2 olhos ao mesmo tempo. Então, no exame dela, o olho direito dela não tinha absolutamente nenhum comprometimento, né? As versões, elas também vão me dizer que músculo está hiper ou hipofuncionante, né? Qual é o músculo que está, assim, causando mais aquele desvio? Qual é o músculo que eu vou ter que planejar na minha cirurgia para poder abordar, né? Então, no olho direito ela não tinha nada, mas no olho esquerdo ela tinha um +3 do reto medial e um -3 do reto lateral. Isso significa o quê? Nas versões, eu tenho uma graduação de 0 até +3 para graduar um músculo que está hiperfuncionante e tenho 0 a -3 para graduar um músculo que está hipofuncionante. Então, no caso dela, ela tinha um reto medial muito contraturado, né? Um desvio bastante convergente e um reto lateral hipofuncionante, que não passava quase da linha média, e a gente vai ver mais adiante. Bom, quando a gente vai medir, a gente precisa medir esse desvio para a gente planejar a cirurgia, a gente vê que ela tem um Krinsky de 60 dioptrias prismáticas de esotropia. E a gente vai ver também que exame é esse, né? A gente, então, prescreveu os óculos para longe e, então, indicou a cirurgia. Bom, aí eu abro um parêntese para dizer para vocês o que significa o teste de Hirschberg e o teste de Krinsky. Quando a gente está diante de um paciente que é criança e não consegue colaborar o suficiente, ou que esse paciente tem um comprometimento neurológico, ou ainda, se esse paciente tem uma visão pior do que 20/60 e, portanto, ele não consegue fixar num objeto a 6 metros, e eu, então, não vou poder fazer o cover test alternado para medir o desvio dele, eu então lanço mão desse exame, que é baseado no reflexo luminoso corneano e que vai me estimar o quanto esse paciente tem de desvio. Então, como é que eu vou fazer esse exame do Hirschberg? Eu vou pegar uma lanterna e colocar uma lanterna iluminando os olhos do meu paciente a mais ou menos 40 centímetros de distância. Vou pedir para ele olhar para a luz, né? E vou ver aonde esse reflexo luminoso está chegando. Então, eu tenho aqui, nesse olhinho aqui, o reflexo luminoso bem no centro da pupila. Eu, então, percebo que esse olho não tem nenhum desvio.
Mas, se eu percebo que o reflexo luminoso está caindo aqui, ó, na borda da pupila, eu sei que isso me dá uma medida grosseira de 15 graus de ângulo de desvio. Se, porventura, esse reflexo fica entre a borda da pupila e o limbo, ou seja, na íris, eu estimo que tenha 30 graus de ângulo de desvio. E, por fim, se ele está, então, aqui na borda do limbo, aqui, ó, na bordinha do limbo, eu mensuro 45 graus de desvio. E o que esses graus vão me dizer em termos de dioptrias prismáticas? Mais ou menos o dobro de graus deverá ser as dioptrias prismáticas. Então, se esse olhinho aqui tem 15 graus de ângulo de desvio, eu vou dizer que ele tem aproximadamente 30 dioptrias prismáticas de desvio. Esse aqui, 60, e esse aqui, 90. Então, eu faço uma estimativa grosseira para mais ou menos saber quanto é o desvio desse paciente, que eu não consigo saber porque ele não coopera, porque ele tem baixa visão, ou porque ele não entende o comando que eu estou dando. E aí, como é que eu faço para medir de fato? Bom, eu tenho uma estimativa, mas eu vou para a cirurgia, eu tenho que saber melhor quanto é que mede, quantas dioptrias prismáticas esse paciente tem de desvio. Então, eu vou para o teste de Krinsky, que nada mais é do que o teste de Hirschberg, só que eu anteponho um prisma entre a minha luz e o olho do paciente. Então, imagine que eu estou aqui, continuo aqui com a lanterna, pode ser do meu celular, por exemplo, né? A 40 centímetros mais ou menos de distância desses olhinhos desse paciente, peço para ele ficar olhando aqui para a minha luz e coloco um prisma, porque eu imagino que ele tenha, digamos, uns 30 graus de ângulo de desvio, que eu vou imaginar que ele tenha umas 30 de olho. Então, eu pego lá um prisma de 25, mais ou menos, e começo a fazer minha medida. Aí, olho, será que esse reflexo está centrado? Está centrado na pupila do paciente? Não, ainda não está centrado. Então, eu largo aquele prisma, pego outro prisma. E eu vou colocar esse prisma como? De qualquer maneira? Não. Essa criança, está dando para ver que ela tem um desvio divergente. Então, eu vou colocar o meu prisma com o ápice apontando para o desvio do paciente. Então, eu coloquei aqui, ó, o ápice na lateral e a base para nasal, o ápice para temporal, melhor dizendo, e a base para nasal, porque ele tem uma exotropia e eu estou medindo o desvio dele dessa maneira. Então, eu vou adicionando prismas até que eu consiga perceber que o reflexo luminoso que eu estou aqui incidindo sobre os olhinhos desse paciente ficaram, de fato, centrados ou simétricos. E aí eu vou ver quantas dioptrias prismáticas deu nesse paciente. Deram 40. Então, no caso da nossa paciente, foram 60 dioptrias prismáticas de desvio. E aí, ó, mais uma vez, eu tenho uma paciente aqui, que digamos que eu estou aqui com a minha luz da lanterna e estou olhando isso. Olha só. Olha onde é que a luz está batendo, na borda da pupila. Então, eu estimo que ela tenha 15 graus de ângulo de desvio e, portanto, eu imagino que ela tenha 30 dioptrias prismáticas de desvio. Voltando à nossa paciente, aqui a gente tem, ó, essas aqui são as versões. Então, eu tenho, em cada posição dessa, eu vou avaliar qual é o músculo que está hiper ou hipofuncionante, né? Então, aqui, ó, as diferentes posições de olhar. Bom, eu aqui na posição primária do olhar, que é essa, eu percebo que ela tem um reto medial bastante contraturado. E aqui, ó, quando ela olha para a levoversão, ou seja, quando ela olha para a esquerda, o olhinho dela mal passa da linha média. Então, se o olho dela não passasse nem um pouco da linha média, eu diria que ela tinha -3. Então, esse olho não abduz praticamente nada. Mas como o olhinho dela passou pouquinha coisa, eu estimo que ela tem, então, um -3 de reto lateral. Então, ela tem um reto lateral hipofuncionante de -3. Se a gente for olhar nas diferentes posições, ela não tem nenhum músculo hiperfuncionante, ela só tem mesmo uma restrição
aqui, ó, vocês estão vendo a infraversão por conta do reto medial que está muito contraturado anos e anos, então é fruto dele mesmo. Ele é que é o vilão dessa história toda, né? Bom, e aí a gente planeja a cirurgia, levamos a paciente para o centro cirúrgico e a gente, então, fez um recuo e uma ressecção, um recuo do reto medial esquerdo de 6 milímetros e uma ressecção do reto lateral esquerdo de 10 milímetros. Bom, mas da onde eu estou tirando esses 6 milímetros e esses 10 milímetros? Da onde surgiu isso? Bom, essas são medidas que a gente vai estudando e vai sabendo, você vai estudando e vai sabendo assim, que, por exemplo, um reto medial numa esotropia, ele só pode ser recuado, digamos, entre 4 e 6 a 7 milímetros, né? O reto lateral, ele só pode ser ressecado de 4 a 10 milímetros. Então, assim, existe isso, tem essa parte de você saber o quanto cada músculo pode ser recuado e ressecado de acordo com o desvio. E também existem tabelas que você pode se basear. Por exemplo, existe uma tabela de Parks, que você pode inicialmente se basear por ela, para você poder ter uma noção. Então, lá naquela tabela, tem lá eu sei que uma esotropia de 50, que eu vou fazer nos 2 olhos, eu vou recuar tanto e ressecar tanto. Então, é só para vocês terem uma noção de onde a gente tira esses números, né? Bom, então a gente fez essa técnica, né? E aí a gente sempre prescreve depois um colírio antibiótico com corticoide, enfim, um profilático, né? Que a gente vai fazendo desmame e um lubrificante, porque os pontos inicialmente são meio enjoadinhos, né? Nos primeiros dias incomoda um pouco e bastante compressa gelada por conta do edema, né? E aí a gente finalmente chega na técnica cirúrgica, né? Então eu vou recuar o músculo reto medial em 6 milímetros. Então, eu primeiro vou abrir a conjuntiva, eu vou, então, expor o músculo, vou com um gancho, vou pegar esse músculo e vou, então, passar um reparo nesse músculo, ó, de um lado e de outro. Vou deixar ele aqui bem firme, aqui vou suturar ele de tal maneira que eu não possa perdê-lo e que eu possa conseguir colocá-lo na posição que eu quero. Então, eu peguei ele, coloquei ele no gancho, fiz o reparo, corto esse músculo da inserção. Chego aqui com um compasso e vou medir 6 milímetros daqui da inserção, coloco 6 milímetros e vejo que caiu aqui. Então, eu pego esse músculo e recoloco ele aqui. O que eu estou fazendo com esse músculo? Eu estou enfraquecendo esse músculo quando eu estou recuando ele, tirando ele da inserção original. Estou recuando, estou levando ele para trás, eu estou enfraquecendo esse músculo. E aí, a ressecção do reto lateral, de 10 milímetros, eu também abro a conjuntiva, exponho esse músculo através do meu gancho, só que agora eu vou ressecar. Então, eu vou pegar o compasso, vou medir aqui da inserção, 10 milímetros para trás, vou passar o reparo aqui, onde deram uns 10 milímetros, e aí eu vou cortar esse músculo direitinho, jogar fora esses 10 milímetros aí que eu cortei, vou pegar esse músculo aqui, que sobrou do músculo, e vou recolocá-lo na inserção dele. Então, novamente, ele vai voltar para a inserção dele. O anterior, eu tirei da inserção e recuei, deixei ele mais atrás. Esse, eu tiro ele da inserção, corto uma parte dele e recoloco ele na inserção original. Então, aqui, nessa figura aqui do lado direito, para vocês verem que tem os reparos aqui, ó, de um lado e de outro. A gente usa um fio 6,0, Vicryl 6,0, biagulhado, porque nessa ponta aqui a gente vai recolocá-lo na inserção e com essa ponta aqui a gente vai recolocar o outro lado dele para ele ficar ali, ó, justinho, presinho, para não ter risco dele se perder, né? Se ele se perde, a nossa cirurgia vai por água abaixo, né? Novamente, ó, o músculo está aqui, né? No original aqui, ó, na inserção dele. Eu quis ressecar essa parte toda aqui, ó. Tirei isso aqui, cortei fora e peguei essa parte aqui e juntei aqui, ó. Juntei aqui na inserção dele original, né? Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo
de um recuo do reto medial. Eu vou colocar em algumas situações para vocês, situações que estão me interessando, que eu quero mostrar para vocês, né? Esse cirurgião, ele está passando aí um reparo no olho que facilita ele manter o olho na posição que ele quer, né? Só que a gente, no hospital público, a gente não faz isso porque a gente não quer gastar fio que a gente não vai usar. Mas essa técnica dele é bastante interessante porque, nossa, isso facilitaria muito. Eu nunca fiz assim, mas eu acredito que facilitaria realmente bastante, porque você tem que ficar segurando o olho no limbo, né? Em algumas situações, para poder fazer, né, trazer ele bem na posição que você quer. Então, isso facilitaria. Agora ele está abrindo a conjuntiva, ó. Corta ali. Vou passar aqui um pouquinho. Ó, ele está enganchando o músculo, olha só. Pegou o músculo, olha lá. E aí ele vai fazer toda a limpeza do músculo, tirar todas as membranas que aderem o músculo, as polias, aquelas coisas. A gente limpa aquilo tudo, assim, disseca tudo, né? Para expor o músculo fica assim direitinho. Ó, ele agora está medindo para ver aonde ele vai levar o músculo, que recuo ele vai fazer. Muito provavelmente são 5 ali que ele estava medindo, né? E agora ele está passando, ó, a agulha com a linha para pegar esse músculo, para fazer um reparo e esse músculo ficar ali, ó, direitinho na mão dele para levá-lo para onde ele quer. Então, ó, a gente passa pelo músculo todo, depois a gente dá 3 nós de um lado, outros 3 do outro, para ficar com ele bem firme. Vou adiantar aqui um pouquinho. Ó, vai cortar o músculo, olha lá. Mas ele já está com o músculo ali, ó, direitinho, olha lá, no fio, e agora ele só está pegando ali na inserção para poder medir aonde ele vai fazer o recuo. Ó. Olha lá. 5, ó, tá vendo? Da inserção ao ponto que ele quer. Agora, que ele já sabe onde é que é, ele vai recolocar o músculo ali. Então, ele terá recuado esse músculo. Ó. Aí já está dando o ponto final. Depois que você passa a agulha de uma esclera de um lado e de outro, você depois dá um nó e depois é só lá. Tá dando nó e aí é só você cortar os fios e fechar a conjuntiva, né? Ó, agora ele já vai fechar a conjuntiva. Então eu vou finalizar aqui, porque aí fechar a conjuntiva já não me interessa. Agora a gente vai aqui, ó, fazer a gente vai ver então aqui, rapidamente, como é que é a ressecção. Aqui a gente está abrindo, ó, também a conjuntiva. Não, esse aqui, peraí, gente, peraí. Esse aqui é o reto medial, né? Eu quero lateral. Peraí, esse aí a gente já tinha visto. Espera um pouquinho. Agora sim, ó. Agora que a gente vai ver, a gente tinha visto o recuo, a gente vai ver a ressecção agora. Ó, agora é outro vídeo. Tá vendo? Tá abrindo a conjuntiva. Olha lá, enganchou o músculo de novo. Cortando tudo. Ó,
o músculo está totalmente limpo, ó, todo, livre de todas as amarras, as membranas todas, ó, ficou limpinho o músculo. Agora ele vai medir quanto ele vai ressecar de músculo. Ó. Aí marcou, e aí ele vai passar o fio aqui, que é exatamente o que ele vai... Para trás é o que ele vai deixar de músculo. E essa parte aqui da frente, então, é a parte que ele vai ressecar. A gente faz a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai fazer vai pensar o músculo para fazer o recuo, a mesma coisa a gente faz também aí. A gente passa primeiro pelo músculo todo, um fio pelo músculo todo, depois 3 voltas de um lado, 3 voltas de outro, para o músculo ficar bem preso no fio, né? Olha lá, tá cortando o músculo na medida que ele fez. Ó, isso aqui é o que sobrou, ó. Cortou, isso aqui é o que ele vai jogar fora, ó. Isso aqui é a inserção do que ficou, que ele não quer, ele quer jogar fora. E o restante do músculo está aqui, preso no fio dele. E aí ele vai reinserir esse músculo, ó, na inserção original. Ele limpou bem a inserção original, tirou o que sobrou e agora vai reinserir o músculo. Ó. Olha lá como é que ficou. Já fez a sutura final, né? Fez a inserção de um lado, inserção de outro, com uma agulha e com outra, e depois a gente dá um nó e o músculo tá recolocado. Pronto. Aí é só fechar a conjuntiva. Beleza. Agora a gente vai voltar aqui. A gente estava aqui, ó. Esse aqui é o resultado da nossa paciente. Então, ela tinha um olhar assim, chegou assim pra gente e conseguiu ter um olho dela alinhado. E aí eu queria, assim, perguntar para cada um de vocês, que vocês pensassem um pouquinho no que vocês acham sobre essa cirurgia. Se é uma cirurgia estética ou se é uma cirurgia reparadora, né? Eu acho que isso é um conceito, assim, que eu tinha e que eu repensei muito também depois de ter entrado pro Fellow, e eu acho, assim, muito interessante isso, porque, na realidade, o que a gente acredita é que essa cirurgia, a cirurgia estética é aquela cirurgia em que você chega com um nariz, com o olho direitinho, na posição anatômica, mas, na realidade, você não gostou daquele olho, você não gostou daquele nariz, você quer elevar um pouquinho o nariz, quer deixar ele um pouquinho mais largo ou um pouquinho mais fino. Então, isso sim é estética, é quando você quer modificar, melhorar uma questão de beleza, de você achar que não está bom daquela maneira e você quer mudar. No nosso caso, não é isso que a gente faz. A gente acredita que a nossa cirurgia é uma cirurgia reparadora, porque ter um olho desalinhado não é uma coisa anatômica, não é uma coisa fisiológica, né? Então, o que a gente faz é deixar a paciente com os olhos como eles deveriam ser, alinhados, né? E sem falar, quer dizer, hoje até eu trouxe para vocês essa questão, que eu acho que é super importante, mas quando a criança é muito pequena, existe a questão de você estar resgatando a função da binocularidade, né? Assim, o que a gente procura o tempo inteiro na cirurgia do estrabismo é fazer com que aquela criança possa ter a binocularidade dela, ainda que rudimentar, né? Ainda que não com uma estereopsia de 40 segundos de arco, que seria a estereopsia normal, mas que ela tem alguma estereopsia, né? Então, assim, a gente persegue muito isso. Na realidade, você alinhar o olho tem uma função muito maior do que simplesmente a questão estética. Fora que existe a questão da autoestima da paciente, né? E o olho desviado é uma questão, assim, muito, muito crucial no sentido de você ser aceito no grupo, de você ser acolhido, da sua autoestima ser preservada. Então, isso é uma das situações assim que mais me gratifica, né? Quando eu vejo que o paciente ficou extremamente satisfeito, quando eu vejo que ele teve a autoestima dele recuperada, né?
Então, é isso que eu queria também deixar, assim, que vocês pensassem sobre isso, sobre essas questões todas que pairam no estrabismo, né? E aí eu trouxe o relato de uma paciente para vocês, que é uma paciente de 21 anos, não é dessa senhora, é uma outra paciente que a gente fez a cirurgia e aí ela estava assim tão encantada que eu gravei, pedi para ela para gravar o relato dela e eu trouxe então o relato para vocês, escrito para vocês poderem dimensionar o que isso significa para uma pessoa que tem tanto tempo de olho desviado. Então, ela disse que ela gravou para mim e eu transcrevi, né? E ela falava: achei ótima a minha cirurgia, era o que eu mais queria na minha vida. Eu até chorava e perguntava a Deus por que meu olho tinha nascido assim. Porque eu me sentia estranha, não tinha prazer de tirar foto, não conseguia ficar muito tempo no espelho. Esse era o meu sonho. Minha adolescência foi muito sofrida. Todos me chamavam de olho torto, zarolha, e eu achava que ninguém e nenhum homem ia gostar de mim porque meu olho era assim. Então, hoje, estou me sentindo realizada. Agradeço muito, primeiro a Deus e depois quem me operou. Agradeço muito. Então, essa paciente de 21 anos, ela estava tão encantada, tão feliz, que eu trouxe para vocês verem como é que ela era e como é que ela ficou depois de alinhar os olhinhos, né? E é isso o que eu tinha que trazer para vocês, pessoal. Ana, queria fazer alguns comentários. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Pronto. Aninha, só para de compartilhar sua tela, que aí eu coloco a gente na tela aqui. Pronto. Parei? Como é que eu faço para parar? É lá em cima, no verdinho, lá em cima. Agora sim. Aí, arrasou. Ana, tá me escutando? Sim. Parabéns pela aula, muito interessante e bem prático, né? A tua aula, achei muito legal isso, para abordar essa questão do estrabismo, que às vezes se a gente não toma cuidado, fica muito teórico e confunde para quem não está habituado no dia a dia do estrabismo, mas no teu caso foi bem prático mesmo e mostrou dois resultados aí fantásticos aí da cirurgia. E eu queria comentar exatamente isso que você comentou, a grande questão, a cirurgia de estrabismo é uma cirurgia estética? Obviamente que não, né? Muitas vezes a gente tem até a questão dos planos de saúde por conta disso, querendo não autorizar cirurgias, então de vez em quando a gente vê esse questionamento, mas isso não tem que ser questionado, óbvio que não. Até porque muitas vezes a gente está abordando crianças em que estão com comprometimento visual alterado, o desenvolvimento com a ambliopia, perda de estereopsia, por conta do estrabismo. Então, na verdade, você está dificultando o desenvolvimento fisiológico daquele olho. E você, com a cirurgia de forma precoce e os tratamentos de ambliopia, você consegue uma melhora muito grande se você consegue dentro daquele prazo, até 7 anos. Eu lembro que quando eu era residente e acompanhava essa parte de estrabismo lá na Piedade, era o Yamane que fazia, a gente tinha pacientes que começavam amblíope e no final do tratamento o olho ortofórico e visão 20/20. Então, assim, é uma coisa realmente muito gratificante do ponto de vista das crianças, porque você consegue uma reabilitação, uma recuperação visual, e do adulto, apesar de você já ter o comprometimento da visão, é muito gratificante nessa questão que você comentou. Aquilo é um fator muitas vezes limitante para o paciente, porque existe o preconceito. A gente até olha uma pessoa com estrábico e muitas vezes as pessoas que não conhecem têm uma sensação de que até aquela pessoa tem um déficit neurológico, de forma alguma. E isso é um estigma muito grande que essas pessoas levam a vida inteira. Você vê que você operou uma paciente, mostrou um caso de uma paciente já de idade bem mais avançada e passou a vida inteira com aquilo. Será que ela não queria operar antes? Com certeza sim, mas por uma série de fatores não pôde fazer a cirurgia. Então, a pessoa passa a vida inteira com esse problema e numa cirurgia você resolve e muda totalmente o dia a dia dessa pessoa. Acho, então, realmente muito interessante por esse aspecto. Alguém queria fazer mais algum comentário? Porque eu tenho algumas perguntas para fazer da doutora Ana. Ô, Ana, amei sua aula. Tá todo mundo encantado aqui, querendo fazer estrabismo, você acredita? Isso.
você tem... Ah, Maria vai com as outras. Era catarata, né? Agora já Olha tá mais só. cabeça. Não, achei muito bonita mesmo a cirurgia, eu nunca tinha visto. E a minha dúvida foi, essa paciente tem 61 anos, né? Quando você mexeu e corrigiu, isso alterou a visão dela? Piorou de alguma forma? Porque a mácula dela não deve ter formado assim no lugar, né? Não, essa paciente com esse olho amblíope, você não tem mais, entendeu? Com 61 anos, você não tem mais como. A gente sabe, vai a congresso e o pessoal ainda tenta, mesmo não tendo 7 anos, o pessoal ainda tenta até 18 anos, sabe? Fazer tampão e ver se consegue recuperar. Mas com 61 anos, não tem como, sabe? Mas é a tal história, você vê. É o que o doutor Ivan estava falando. Uma paciente de 61 anos que chegou lá querendo operar, ela a vida inteira queria isso, né? Então, assim, é uma questão da autoestima dela mesmo, dela se olhar e, né? E ela era muito quieta, muito calada, quase não falava nada mais. Você vê, chegar num serviço assim, mas a gente realmente com essa idade, Laís, em termos assim, de visão, não dá muito para ter grandes ganhos, não. Mas é mais a mesma questão da autoestima. E se ela fosse um pouco mais jovem, de qualquer maneira, mesmo já tendo passado do período crítico, é sempre importante, entendeu? Sempre você tem um ganho, entendeu? Nem que seja de campo visual, de contraste, você sempre tem um ganho. É sempre importante realinhar o olhinho. Entendi. Obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Oi, Ana, tudo bem? Arthur? Oi, Arthur, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Parabéns pela aula, tá? Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu queria tirar uma dúvida, assim, para a gente que estrabismo é um assunto muito específico, né? Então, a gente não está habituado na prática clínica, no consultório, a trabalhar com estrabismo. E a gente que não trabalha com isso, o que dá para ser feito, assim, além de encaminhar, né? Algo que seria prático para na parte clínica ali, rápido, né? Para fazer com o paciente que tem algum desvio. Encaminha, de repente, às vezes só encaminhar é fácil, mas o que facilitaria para o estrabólogo? Encaminhar de que maneira? Escrevo o quê? Faço o quê? O que dá para ser feito aí? Assim, o que você pode fazer de uma maneira geral, esse teste de Hirschberg, que eu falei para você, é um teste, sabe, bem simples, que você consegue mensurar mais ou menos o ângulo de desvio dele, né? E, assim, basicamente isso, porque a questão de você medir já é uma coisa bem específica, né? Eu acredito que seja mais essa questão mesmo. Tem a questão das versões, dos testes, aí já entra mais numa seara mais específica. Aí, né? Mas eu acho que o teste disso você pode fazer tranquilamente. Não tem um cover test simples, né? Se a gente tivesse, digamos, uma aula de um cover test para você poder identificar se o paciente tem de fato desvio ou não. Porque às vezes você olha para o paciente e jura que ele tem desvio. E ele não tem, ele tem um pseudoestrabismo, porque ele tem um ângulo capa muito positivo ou muito negativo, né? Também tem isso, né? Quando você tem um eixo, o eixo visual não acompanha o eixo anatômico do olho, né? E aí você tem um ângulo maior entre essas duas coisas, você olha para o paciente e acha que que ele está desviado e não tá, né? Até o pessoal aqui em casa começa a ficar me amolando, né? Porque aí eles começam, Ana, tem desvio. Aí eles, não, mas não pode falar que tem desvio, não, né? Tem que primeiro fazer o exame, né? Mas porque você fazendo um cover test simples, você consegue ver se o olhinho, né, no cover você vai desviar ou não. Mas isso aí a gente pode ver numa aula futura. Então, assim, você fazendo um cover test simples, fazendo o Hirschberg, eu acho que já é legal. Se você identificar que o paciente tem, de fato, um desvio e mandar para a gente um paciente que não tem um pseudoestrabismo, que tem, por exemplo, que não tem um epicanto só, mas que ele é distrábico mesmo, já está ótimo, viu, Arthur? Tá ótimo, obrigado. Qualquer coisa que Ana, eu queria só complementar a sua resposta, que é o seguinte, ó, apesar da gente não fazer as cirurgias de estrabismo, e às vezes nem fazer o acompanhamento clínico do estrabismo, é muito importante para o oftalmologista geral realmente ter algumas noções básicas de estrabismo, aquilo que a Ana mesmo comentou, principalmente para você identificar um estrabismo, porque frequentemente você está no teu consultório e vem realmente alguns pacientes com uma suspeita muito importante de estrabismo e o paciente não tem estrabismo. Então, a primeira coisa é realmente fazer o diagnóstico. E fazer um Hirschberg é um teste muito simples que você consegue descartar muito desses falsos estrabismos.
Uma das coisas que a gente vê com mais frequente em crianças, que são crianças até mais jovens, é a questão do epicampo. A criança tem também, às vezes não tem nenhum ângulo capa muito alterado, mas tem um epicampo nasal que é comum em criança, é fisiológico em crianças menores, e que quando a criança, dependendo, olha meio de lado, parece que o olho realmente tem um desvio importante, geralmente um exodesvio. E quando você faz o Richterberg, você vê que está centralizado. Então, é um paciente que, a princípio, você não precisa encaminhar para o estrabolo. Você orienta os familiares, explica a questão e acompanha, observa. Existe a questão dos estrabismos intermitentes também, que são estrabismos que muitas vezes não são cirúrgicos. É importante, extremamente importante, você fazer uma refração dessas crianças, porque muitas vezes o estrabismo pode estar associado a uma refração. Já cansei de ver isso, paciente que chega para mim realmente com estrabismo. A minha sobrinha mesmo, minha sobrinha, ela tem desvio, tem estrabismo, foi passado um óculos para ela e com óculos ortofórica. Essa criança, na verdade, ela não está nem acompanhando com o estrabolo. Foi passado óculos, está ortofórico e já tem aí uns 2 anos que está usando. Está com visão de 20/20 bilateral, porque ela alternava bem, não era um estrabismo pequeno, e começou há pouco tempo, deu tempo de fazer esse tratamento. Então, esses pacientes você pode, no teu consultório, acompanhar, mesmo não sendo estrabólogo. Então, acho que essas 2 questões são fundamentais. Primeiro, diagnosticar. Não precisa ser você encaminhar para o estrabólogo com todas as medidas, até com planejamento cirúrgico, até porque o cirurgião ele vai fazer isso tudo de novo. O estrabólogo não vai acreditar no que você mandar. Mas eu acho que se você realmente fazer o diagnóstico, descartar muito desses pacientes com falso estrabismo, e os que tiverem os estrabismo refracional, você conseguir corrigir, está excelente, que é o dia a dia da nossa clínica, do nosso ambulatório, do médico que não é o especialista. E mostra que realmente você preocupa de uma forma geral. Acho muito esquisito, às vezes, o paciente, não, é estrabismo, não quer nem ver, manda para o médico especialista. Não precisa, você faz uma refração, faz o exame clínico do paciente, avalia isso direitinho, vê se um Richterberg, se ele não tem desvios, e realmente se fez a refração, não melhorou, não tem refração, aí sim encaminha para o estrabólogo. Eu acho que essa é a questão bem do dia a dia. O que você acha, Ana? Eu acho perfeito, doutor Ivan, porque realmente você fazer um exame completo, a refração para um paciente que tem estrabismo é fundamental, né? É o que o senhor está falando aí, que muitas das vezes você resolve, mas de qualquer maneira, se você não resolver, você precisa prescrever, fazer a prescrição total, né, para o paciente. E assim, não esquecerem nunca, pegar um paciente, faz o exame todo, completo, entendeu? Cicloplegia aquele paciente, faz o exame de fundo de olho, tudo direitinho. Não queime etapa. Faz o exame direitinho, pensando nessas coisas e tem toda a chance de dar tudo certo, realmente, de mandar para a gente só aquilo que realmente importa, né, que precisa realmente. Muito bom, doutor Ivan. Ana, eu queria, então, só, na verdade, eu queria fazer 2 perguntas para você. É o seguinte, primeiro, você está fazendo uma avaliação pré-cirúrgica do paciente com desvio, né? Vamos supor uma criança de 5, 6 anos, que seja, uma criança, né, com estrabismo, você identificou realmente que ela tem um desvio. Eu queria saber, na tua prática, que você costuma ver e fazer lá no hospital, essa avaliação pré-cirúrgica, essas medidas para você planejar a tua cirurgia. Como é que você costuma fazer? É uma medida? São várias medidas? Qual é o intervalo que você faz entre essas medidas? E a partir de quando você começa a indicar a cirurgia? Olha, lá a gente costuma fazer a coisa realmente em etapas. Então, o paciente chegou, o paciente de primeira vez, você vai olhar, assim, um paciente pequeno, então, que é pré-verbal, você vai fazer aquela primeira avaliação, né? Vai ver como é que é a acuidade visual dele. Aí, bom, tenho lá a minha hipótese diagnóstica. Consigo medir? Faço as minhas medidas iniciais, mas poucas medidas. Vou fazer umas medidas assim, em PPO, entendeu? E talvez nas láteros. Pronto. É a primeira ainda. Mas a primeira sempre completa, gente, sempre. Lá é um rigor que eu acho assim maravilhoso em relação a isso. Toda consulta, primeira consulta, você faz a consulta completa, toda. E aí depois, bom, a primeira você faz uma geral na criança. Depois vem a segunda.
E aí você remede aquela criança, vê como é que ficou aquilo, conversa com os pais. Se ela teve que usar óculos, você percebe se ela se adaptou àquilo ou não. Remede depois que ela fez o exame de refração. Já é uma segunda medida. E aí, se de fato, na terceira vez que essa criança volta, isso mais ou menos, né? Se ela volta e ela confirmou o que você viu na segunda, ela se adaptou aos óculos, ela realmente, você mediu pela terceira vez e ela de fato mantém o desvio é um desvio compatível com o planejamento cirúrgico, aí você realmente mede em todas as posições do olhar, né, já fazendo uma pré para a cirurgia. E aí você pede o risco cirúrgico, etc e tal. Bom, quando ela já está com tudo preparado e vai para o centro cirúrgico, a gente leva os prismas. E no centro cirúrgico, antes dela entrar para a cirurgia, a gente mede ela novamente. Então, assim, é a conferência da conferência e, assim, ótimo. Faz de novo umas versões, coisas rápidas, mas você faz de novo para você, de fato, confirmar tudo aquilo ali. Às vezes tem um tempo bastante que passa, né? Porque, na realidade, não é feito consultório, né? Você pega o paciente e você vai e opera quando você achar que deve. Lá não, lá tem uma fila de um ano, né? Um ano e pouco. Então, você, né, tem que fazer isso mesmo e é ótimo, né? Então, o que a gente faz é isso. A gente costuma passar por essas etapas todas e assim, remedindo e medindo e fazendo sempre a refração e vendo como é que a coisa vai funcionar, né? E aí a gente indica pelo, assim, logicamente, dependendo do tipo de desvio, né? Dependendo da faixa etária, né? Tem os desvios, por exemplo, esse, como o senhor falou, né? O assistente intermitente, você não pode operar antes de 4, 5 anos de idade, porque o interessante é que você deixe a criança com mais isotropia de 10, mais ou menos, de dioptrias prismáticas, e isso pode levar ela a fazer uma fixação excêntrica, né? Enfim, uma correspondência retinal anômala. Então, a gente não opera antes de 4, 5 anos de idade. Então, tem todas essas nuances, mas a gente procura fazer essas etapas, assim, numa coisa bem calma, assim, umas 2, 3 vezes que ela volte, para poder, então, indicar a cirurgia e fazer essas remedidas todas. E fora que você tem o risco da hipercorreção, né? Na intermitente, né? Porque às vezes varia, ela não está estável. Você às vezes faz uma medida que você acha que estava adequado, porque como está intermitente, e você no pós-operatório você acabou hipercorrigindo. E é complicado, né? O paciente tem um exo-desvio, termina a cirurgia, está com exo. Não, é complicado, realmente. É difícil demais isso. Mas, doutor Ivan, especificamente na assistente intermitente, né? Lembrando que a gente faz as medidas também ocluindo o paciente com 1 hora e também com adição de mais 3, né? Para a gente poder avaliar a convergência, tanto fusional quanto acomodativa, né? A gente quebra tudo isso para a gente poder ver se, de fato, o estrabismo dele é um XT intermitente do tipo um desvio maior para longe do que de perto. Enfim, a gente faz todas essas medidas desse jeito, assim, sabe? Várias vezes e dessas várias maneiras, assim, para a gente conseguir realmente ter certeza do tipo de XT intermitente que ele tem. É bem interessante, sabe? Aproveitando o gancho, Ana, a segunda pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: vamos supor que você faça a cirurgia, melhorou o resultado, mas você vai precisar reabordar. A gente sabe que não é raro isso acontecer. Às vezes você faz a cirurgia e fica, às vezes, um estrabismo residual e você, num segundo tempo, corrige. Não raro, isso acontece de certa forma frequente, não é um erro médico. Mas aí eu queria perguntar o seguinte: existe geralmente um tempo que se aguarda para essa segunda abordagem, nos casos de ESO, né, que é a mais frequente, digamos assim? Qual é o prazo que vocês costumam esperar antes de reabordar esses olhos? Tem algum? Doutor Ivan, olha só, aliás, assim, esse ponto é fundamental, né? Uma coisa que a gente conversa muito com os pais é isso, né? O estrabismo é eminentemente cirúrgico e o fato de você fazer várias cirurgias não significa que a primeira não deu certo, muito pelo contrário. Aliás, o termo de consentimento que eles assinam assim, sabendo de que aquilo ali que eu posso fazer uma cirurgia que não corrige o desvio, que eu tenha que reabordar novamente, né, que eu tenho que fazer nova cirurgia. Então, assim, reoperar no estrabismo é uma coisa super comum. Então, isso aí pra gente é super tranquilo. Se o paciente faz uma cirurgia e fica bom e fica curado, realmente é uma exceção. Porque a gente normalmente precisa reabordá-lo dali a um tempo, dali a uns anos. Agora, o que vai, de fato,
nortear a gente é a quantidade de desvio que ele vai ter, entendeu? Então, por exemplo, se ele tem até umas 15 diaptrias de desvio, a gente mantém. Mas se ele já começa com 20 para cima, aí a gente já pensa em reabordar. E também se o paciente está incomodado com aquilo ou não, né? Às vezes a pessoa você olha assim e você diz, pô, tá parecendo que tá com desvio ali. Mas ele tá bem, entendeu? Tá satisfeitíssimo, tá achando que aquilo ali tá ótimo. E então a gente mantém, né? Mas o que a gente de fato faz é acompanhar de 6 em 6 meses. É assim o prazo máximo que a gente dá de intervalo. Agora a gente está dando em algumas situações 1 ano, mas a gente está sempre acompanhando para ver como é que vai ficar aquele desvio. Então tá sempre medindo, né? Muito mais pelas medidas que a gente faz do que pelo tempo em si, entendeu? Mas normalmente menos de 1 ano não acontece nada não, entendeu? É de 1 ano para frente, 1 ano até pouco, 2, 3 anos, assim, que a coisa começa a acontecer. Agora, lógico, tem suas exceções, às vezes tem um paciente ou outro que antes disso a gente reaborda, né? Mas é mais pela quantidade de desvio mesmo, entendeu? Beleza. Até lembrando que pequenos desvios é um pouquinho de charme, né? A gente, de vez em quando, vê uma atriz aí com pequeno desvio. Não tinha aquela do Pantanal, a Cristiana Oliveira, não sei, ela tem um estrabismo. É de outras gerações, o pessoal não deve conhecer, né? Mas tem um desviozinho, nunca operou e virou charme dela. Isso aí, toda razão, isso mesmo. Bom, ótimo. Passava na manchete, viu? Eita, esse também é da nossa época. Esse mostrou a idade que tem. Já é uma senhora, já. Mas tinha um desviozinho. Muito bem. Alguém quer comentar, mas fazer uma pergunta? Muito bem. Ana, parabéns mais uma vez. Imagina. Olha, foi muito prático, eu gostei muito. E aquela questão mesmo que você falou, é mais para deixar um gostinho de quero mais. Porque garanto que teve muito residente que assistiu e a cirurgia de estrabismo é muito gratificante também. Às vezes, infelizmente, a gente na residência não tem a oportunidade de acompanhar, mas quem tem a oportunidade de acompanhar, vê que realmente é muito gratificante para os pais das crianças muito pequenas e também os adultos se sentem realizados, como aquele depoimento que você colocou aí, muda completamente a vida da pessoa. Totalmente, não é questão só de estética, não, é uma questão até psicológica mesmo. Fantástico, muito legal, muito legal. Parabéns, Ana. Olha, muito obrigada. Eu gostei demais de poder estar novamente com vocês, tá? Matar um pouco da saudade, porque aquela época foi muito boa, doutor Ivan. Nossa Senhora, agradeço muito pelo período que eu passei lá, pelo seu coração que conseguiu resistir ao que eu fazia nas cataratas. Agradeço muito mesmo. Foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Para matar um pouquinho da saudade. Deixo um beijo enorme para vocês. Obrigada por tudo, tá? Grande prazer. Vai estar sempre sendo convidado para falar aí sobre a parte de estrabismo. Tá bom, doutor Ivan. Vai ser um prazer sempre, viu? Obrigada, tá, Thaís? Obrigada mesmo. Mandar um abraço também para o Ian lá, que eu falo que mandei um abraço para ele. Muito metódico, está fazendo um grande serviço lá nos servidores, lá virando referência da parte de oftalmopediatria, tanto da parte de estrabismo, que é o grosso da oftalmopediatria, mas também das cataratas congênitas. Um abraço para ele lá. Doutor Ivan, até vou comentar aqui. Isso foi ano passado. Ano passado eu peguei um paciente que tinha passado pelo senhor. Olha só. Quando eu olhei o exame, ultrassonografia do olhinho do paciente, eu falei, isso daqui não precisa repetir, não, porque isso aqui eu conheço quem fez esse exame aqui. Ó. Falei pro Ian, esse daqui eu assino embaixo. Você não precisa repetir essa ultrassonografia, porque ele repete de todo mundo, né? Eu falei, isso aqui você não precisa não, que é doutor Ivan, conheço muito bem. Ela era uma paciente de Friburgo, que ela passou no seu consultório, mas acabou, obviamente, né, indo eu mesmo. Tá bom. Thaís, algum comentário? Não, acho que assim, só mais uma vez parabenizar a Ana. Eu acho que a Ana consegue o impossível, né? Um tema de estrabismo que todo mundo tem um pavor, todo mundo saiu encantado da aula, falou, nossa, acho que eu botou a pulguinha atrás da orelha das pessoas de pensar realmente nessa possibilidade, pelo menos a curiosidade colocou na cabeça das pessoas do estrabismo. Então, Ana, acho que te agradecer mais uma vez pela sua aula, que foi ótima.
Agradecer a sua disponibilidade, agradecer realmente a você ter topado de primeira, assim que eu te convidei, você já foi topando, então, assim, muito obrigada. Nossa casa vai estar sempre aberta para você, o que você precisar pode contar com a gente, e acho que é isso. Tá bom. Tá Pessoal, bom? muito obrigada, tá? Um beijo enorme para todos vocês, viu? Sucesso para vocês. Obrigada mesmo, tá? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.